Tudo bem, pessoal? O vídeo cortou no final ali. Eu ia explicar que a questão da dificuldade doutrinária para conseguir identificar a conduta do agente que pratica o tipo previsto lá no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 218b, tá? Só pra gente relembrar então. Quem submete, induz ou atrai à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que o abandone, tá? Então, essa é a prática descrita no caput. Agora, no inciso 2º, vai falar que o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo também incorre nessas penas, na penalidade lá de 4 a 10 anos. Porém, gente, veja, a gente não tem ali uma especificação exata da conduta desse gerente, desse proprietário ou dessa pessoa dona de um estabelecimento que facilite, né, a prostituição aí nesse caso, tá? Pro Bittencourt, ele fala, e pro Rogério Sanches, eles falam que esse tipo penal ele é defeituoso. Porém, na prática, gente, a gente vê sim a incidência desse tipo penal em condutas de pessoas que possuem casa de prostituição, tá? E nessas casas de prostituição existam meninas entre 14 e 18 anos. Aí o tipo penal pelo qual essa pessoa responde é esse aqui, tá? Isso é importante a gente identificar. Outra coisa que é importante, a pessoa tem que ter conhecimento, tá? Ela tem que saber que aquela menina, aquela pessoa, né? Aquele rapaz, pode ser um homem também, que está lá é maior de 14 e menor de 18, porque se ele não sabe, ele vai estar praticando daí o crime previsto no 229, que é o crime de casa de prostituição, tá? Então, assim, é diferente. E também tem um entendimento, tem uma jurisprudência do STJ que entende que caso essa pessoa for menor de 14 anos, essa pessoa aqui, ela responderia em concurso material tanto pelo 218b, parágrafo 2º, inciso 2º, como pelo 217, estupro de vulnerável, tá? Porque ela teria facilitado aí a questão do estupro. É um posicionamento complicado? É, né? Até mesmo porque a gente tem esse grande defeito do tipo penal. E pro caso do Bittencourt e o Rogério Sanches, eles entendem que esse tipo penal ele é inconstitucional, tá? Pela dificuldade de você conseguir caracterizar a conduta do gerente do estabelecimento, do dono do estabelecimento, tá? Do proprietário, então é bem complicado. Eu até coloquei para vocês um trecho aqui tentando explicar um pouquinho mais individualizadamente o que é essa conduta, tá? Aí fala, portanto, se Tício induzir penalina a prostituição e esta decidir oferecer os seus serviços em determinada casa noturna, caso Mévio, administrador do estabelecimento, sem qualquer vínculo com Tício, permitir que a prática se dê no local, responderá pelo crime do 218b, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, tá? Se a pessoa prostituída tiver mais de 18 anos, aí é só o crime de casa de prostituição prevista no 229, tá? Então, é diferente, tá? A gente sempre tem que se atrelar aí, que o tipo penal do 218b prevê a questão da pessoa entre 14 e entre 18 anos, tá bom? Então, isso é bem interessante. No 218C, que ele foi inserido aí na legislação pela Lei 13.718 de 2018, o tipo penal vai prever a conduta de quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, vende ou expõe à venda, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, tá? Inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática,
fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, veja, nós temos duas coisas diferentes dentro do mesmo tipo penal. Então, nós temos a questão do estupro do vulnerável, três caracterizações distintas. Nós temos estupro, cena de estupro do vulnerável e cena de sexo, tá? Nudez ou pornografia. Gente, por quê? Essa lei aqui, ela foi incluída e a gente pode aí falar que teve referências até mesmo por a divulgação das imagens da Carolina Dickmann, lembram? Então, esse é um impacto da legislação, tá? Então, a partir daí, além das questões do estupro de vulnerável ou faz apologia, quem pega a cena de sexo de uma pessoa, ou a sua nudez, ou a sua pornografia e expõe sem o consentimento dessa pessoa, que é maior de 18 anos, tá? O consentimento, ele só prevê para quem é maior de 18 anos. Quem é menor de 18 anos não precisa ter consentimento, porque é proibido, tá? E expõe, vai incorrer aí nas penalidades da pena de reclusão de 1 a 5 anos, tá? Então, é crime? É sim. E não é só quem expor, é quem troca, é quem disponibiliza, é quem recebe e manda, tá? Lembram esses vídeos que às vezes correm no WhatsApp de pessoas que acabam vazando? Então, gente, isso é crime. A gente não pode passar isso pra frente, tá? Não pode. Todos que passam pra frente, propagam, enviam e reenviam, estão cometendo um crime, sim, tá? Então, claro, hoje, por conta da questão dos aplicativos de comunicação, WhatsApp, acaba sendo um pouco mais difícil você conseguir identificar a cadeia, né? Tanto para quem foi, você acaba identificando aí quem cometeu o crime na origem, né? Quem conseguiu capturar as imagens, né? Até mesmo porque daí fica mais fácil de identificar. Agora, fica difícil você conseguir criminalizar toda a cadeia sucessória aí na sequência, né? De quem passou, repassou, tá? Mas caso isso chegue a conhecimento da autoridade policial, quem repassou vai sim sofrer as penalidades desse tipo penal aqui, tá? O 218C. Lá no parágrafo 1º vai falar pra gente também uma majorante, que aumenta a pena em 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação, tá? Então também isso é bem complicado, né? Namorados, ex-namorados, ex-maridos, ex-mulheres, ex-namoradas, tá? Gente, não pode. Agora é crime. De 2018 pra cá virou crime, tá? Que antes não existia na nossa legislação algo assim. Quem tutelava um dano aí à imagem dessas pessoas era o direito civil, né? Reparação civil, danos morais, possíveis danos materiais, lucros cessantes quando a pessoa acaba perdendo o emprego, né? Agora a gente tem uma tutela do direito penal aí para criminalizar a conduta. Gente, lembrem-se que dos objetivos do direito penal é a repressão, né? Essa é um dos grandes objetivos, dos grandes pilares do direito penal, é a repressão e a punição, tá? Então, a repressão essa é uma das previsões que a gente vê a prevenção, tá? A repressão de crimes dessa natureza, tá bom? O que vai ficar aí, gente? Uma excludente de ilicitude prevista no parágrafo 2º, que, claro, tinha que ter, né? Porque senão existem alguns momentos, alguns cenários da vida que seriam penalizados, né? Então, não há crime, é uma excludente de ilicitude. A conduta é atípica. Ela não é lícita, né? Ela é típica, mas ela não é condenável. Quando não há crime quando a gente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recursos que impossibilitem a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos, porque menor de 18 anos, não. Tá, gente? Não, é proibido, não pode, tá bom? Então, aí, eu preciso fazer um trabalho para professora sobre estupro de vulnerável, tá?
E a gente tem uma matéria jornalística que foi lançada aí, exemplo, o caso da Tainá, a menina da rodoviária. Acho que era a Tainá da rodoviária. E tem as imagens dela, tem tudo, né, que circulou aí. Você vai poder utilizar isso para fazer o seu trabalho? Sim, vai poder utilizar, tá? Até mesmo porque já houve aí uma grande circulação dessa imagem dessa criança. Outro exemplo, teve uma menina, eu acho que eu tô confundindo os nomes. Eu acho que Tainá foi aqui do caso de Colombo. E teve a menina da mala da rodoviária. Bom, as duas foram vítimas de crimes sexuais também, tá? Então, de repente, aí pro seu trabalho, você não utilizar o rosto da menina, né? Da criança, você desfigurar, colocar aquele sombreadinho, seria o mais correto, tá? Porém, o tipo penal, ele descriminaliza, né? Ele é uma excludente de ilicitude quando você tá utilizando aí a imagem ou as cenas para divulgação jornalística, científica, acadêmica, tá? Então não teria problema. Mas eu acho que quando a gente está tratando de criança é sempre bom cuidar com a imagem, né? Até mesmo porque o ECA tutela especialmente a imagem das crianças, né? Então você não pode expor imagem de criança de jeito nenhum. Então seria interessante a gente cuidar, tá? Então, esse tipo penal, gente, ele diz respeito ao estupro, né? E outras formas, e a gente divulga uma fotografia ou um vídeo que contenha cena de estupro ou que faça apologia ou induza o estupro, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte não tem nada a ver com o estupro, que nem eu expliquei pra vocês. Ou a gente divulga uma fotografia ou uma cena de sexo consensual, tá? Mas a divulgação é feita sem o consentimento da pessoa que aparece no vídeo. Então, cena de sexo, nudez. Então, lá, a gente teve várias já pessoas, até personalidades que aconteceram isso, pessoas que não tinham nenhuma fama na mídia, né? Mas aí é exemplo, a gente teve a Carolina Dickman, a gente teve a Paola Oliveira na época, agora o ano passado, que ela tava naquela novela das 12, e daí até... por conta da situação, teve até um momento na novela em que falavam sobre isso, né? E daí naquele momento ela disse que não era ela, tudo certinho, mas divulgou-se nas redes sociais e no WhatsApp, isso até meu esposo recebeu no celular e me mostrou. Divulgou-se como se fosse ela, né? Então, assim, ainda que não fosse, era o nome, a imagem daquela pessoa atrelada àquilo ali, né? Então, é muito complicado, tá? A pessoa que recebe salva não pratica crime nenhum. Só que se você recebe e repassa, aí você tá praticando crime, tá? A conduta de divulgar, repassar, vamos lá voltar pro caput, ó. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, tá? Vender, expor à venda, distribuir, publicar, divulgar, tá? Então, essa é a conduta, esses são os verbos, né? Os verbos de ação, porque vejam, existem crimes omissivos e crimes comissivos. Esse é um crime comissivo, que você precisa de uma ação do agente, tá? Um exemplo de crime omissivo, omissão de socorro, você não faz nada, você caracteriza o crime. Nesse não, é uma atitude, uma ação, tá? Então, se você recebe, salva e não disponibiliza, beleza, tá? Você não comete crime nenhum, até mesmo porque você acaba não conseguindo prever quem vai te enviar as coisas, né? Igual o gemidão do WhatsApp, puta que pariu, né? Você não tem como barrar, não tem um filtro que barre spam, né? Spoiler, mas nesse caso a gente não ficaria aí tipificada a conduta, tá? Mas se você divulgar, sim, tá bom? Então, quem incentiva a divulgação pode responder por partícipe. Então, vamos supor assim, meu marido recebeu as imagens aí de uma pessoa aleatória e eu fico incentivando, divulga, manda, faça um vídeo, né? Ou aparece aí um vídeo a gente comentando e eu falo, divulga, manda. Isso é partícipe, tá? Eu incentivo moralmente, eu ajudo, eu auxilio, tá? Auxilio não, eu só incentivo, tá? Para configurar esse crime, não interessa a forma como o sujeito obteve a fotografia ou o vídeo.
Se obter o material por meio de invasão de computador, haverá um concurso de crime aí com o artigo 154A, que também é uma alteração dessa legislação de 2018, 154A, tá bom? Se estupra, filma e divulga o vídeo, haverá concurso material de crimes, porque além da pessoa responder pelo tipo penal do 218C, a pessoa vai responder ainda mais por estupro também, e daí, né, com certeza é mais fácil ainda de comprovar, né, então é um concurso material de crimes aí. E o bem jurídico protegido, como o capítulo inteiro fala desses crimes que a gente tá tratando, é a liberdade sexual também, tá? Ninguém impede, veja, o direito penal e o direito civil, nem o direito, tá? Vamos falar assim, o direito não impede que, se você quiser gravar uma cena assim e divulgar, que você não possa, tá? Você pode, não tem problema nenhum, desde que você não mande para uma criança, que daí você vai estar expondo ela a cena de sexo, tá? Ou algo do gênero, ou nudez. Mas você grava e manda pro teu parceiro, pra tua parceira, algo do gênero. O direito penal se importa com isso? Não! A vida privada, a gente faz o que quiser entre quatro paredes, né? Desde que a gente não viole outros direitos, tá? Então, não existe problema, desde que haja consentimento, desejo, vontade de praticar, de fazer aquilo ali, tá? Agora, a partir do momento em que você grava isso, vamos supor que você grave e mande para o seu parceiro ou para sua parceira, e ela, sem o seu consentimento, divulga nas redes. Isso é crime, tá? Então, além de incorrer num injusto civil, num ilícito civil, aí podendo gerar uma indenização, há ainda a ocorrência do crime que a gente está vendo agora, que é o do 218C, tá? Então, lembre-se sempre, liberdade sexual, vida privada, tem tutela do direito penal, beleza, gente? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, aí a gente tem que cuidar, tá? Porque o 218C, ele não vai se confundir com a especialidade do ECA, que é o 241 e 241A. Se for cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, incide o ECA. Mas se for adulto, é só o 218C, tá? Então a gente tem que cuidar aí, porque tem a especialidade, tá, gente? Toda vez que houver uma previsão de especialidade de crime em legislação especial e legislação especial penal, a gente tem em várias legislações que tratam de diversos assuntos, a gente vai ter no ECA, a gente vai ter no Estatuto do Idoso, a gente vai ter no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente vai ter no Estatuto de Trânsito Brasileiro, a gente vai ter na Lei de Licitações, a gente vai ter na Lei de Falências, Estatuto do Desarmamento, nossa, até perdi, organização criminosa. Que mais, gente? Estatuto do Torcedor. Então, assim, todas essas legislações, elas são mistas, tá? Então, elas têm aí questões procedimentais, questões de direito material civil, direito material penal, tá? Então, toda vez que tiver previsão penal nas legislações especiais, a gente vai acumular, tá? Se não tiver previsão no Código Penal, que é a parte geral, você vai para a legislação especial. Nesse caso aqui, se for cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança, a gente vai aplicar a legislação especial do 241 e 241A do ECA, tá? É diferente. Beleza? Então, porque daí a gente tá falando de divulgação de cenas, a gente vai estar falando de pedofilia, pornografia infantil, tá? Então, é um pouquinho diferente, beleza? E isso vocês vão ver em legislação penal especial, que vai ser uma matéria de um semestre inteiro só sobre isso, né? É muito interessante para vocês identificarem todos esses tipos penais. E existem coisas em legislação especial penal que a gente acha que não é crime, né? E a gente acha que fica como se fosse perdido nesse meio aí do direito penal. Mas não, existe todo um sistema à parte, né, de previsões penais nessas legislações extravagantes que a gente precisa ver, precisa entender, tá? Então, não se admite modalidade culposa, não existe a hipótese de modalidade culposa nesse crime, tá? Se o objetivo é de vingar ou humilhar a vítima, haverá aumento de pena, que é a majorante do parágrafo 1º que eu falei pra vocês. A consumação ocorre quando a gente pratica qualquer um daqueles verbos descritos no caput, tá? A tentativa é possível.
E a ação penal é pública incondicionada, não precisa de representação da vítima. Isso é importante, gente. Vejam, entendam. A representação da vítima, em algumas hipóteses, acaba levando a uma desestimulação da prevenção e da repressão. Por quê? Porque tem pessoas que acabam, às vezes, preferindo ficar quietas do que denunciar, do que se expor. Além da exposição que já aconteceu, não quer e não pretende que haja mais exposição. Porém, toda vez que uma pessoa se fecha, não denuncia, isso é perigoso, né? Porque você acaba estimulando quem pratica esse tipo de crime a continuar fazendo isso. E outras pessoas também, que porventura tenham isso na ideia, a praticarem esse tipo de crime também. Então, tem que denunciar, né? E por isso que o tipo penal, ele vem falando que a ação penal é pública incondicionada, independe de representação da vítima. Isso é importante, tá? O crime é de médio potencial ofensivo e é possível a suspensão condicional do processo. E aqui, nesse caso, não é crime hediondo, tá? A gente tem que cuidar que na parte nesse capítulo inteiro, quando a gente vai tratar das liberdades sexuais, os tipos, eles transitam entre crimes hediondos e crimes não hediondos, equiparados, tá? Então, a gente tem que cuidar. Nesse caso aqui, como é somente uma exposição da imagem daquela pessoa, acaba não sendo um crime hediondo. Porém, toda vez que houver uma violação fática, sem consentimento, a gente consegue, eu pelo menos faço essa associação para eu conseguir lembrar o que vai ser hediondo disso aqui e o que não vai ser hediondo, tá? Então, estupro, houve uma violação fática da liberdade sexual daquela pessoa, hediondo, tá? Prostituição, hediondo, ou o tipo penal que a gente viu antes, 218B, é hediondo, tá? Então, acaba confundindo isso, mas é cada tipo penal que vai dizer pra gente. Eu faço essa associação, a conduta é mais grave ou menos grave? Aqui, comparado ao resto, que é só expor a imagem, a cena, é menos grave do que as outras condutas. Então, não é hediondo, tá? Eu tento associar assim, talvez fique bom pra vocês assim, tá? Ou cada um faz a associação que fique melhor, né? Afinal de contas, a gente faz, decora as coisas, aprende as coisas, cada um ao seu modo, né? Então, sobre, gente, o 218 é isso, tá? Aí, o próximo tipo penal que a gente vai ver é o 219, tá? Rapto. Porém, ele foi integralmente revogado, 223 integralmente revogado, tá? 224 integralmente revogado. Então, a gente vai ter aí, daqui pra frente, o 226, tá? A gente teve muitas alterações em 2009, que é aquela reforma que eu falei, grande, que eu falei pra vocês do Código Penal, tá bom? No próximo, a gente continua com o 226.